Olá amigos, amigas do Facebook, eu sou Ernesto Albuquerque, estou aqui já nos estúdios da Cidadania, contando com vocês. Podem acessar aí a nossa página, estaremos compartilhando com a página da Rádio Cidadania também. E, enfim, 60 minutos aí pela frente, trazendo a informação aqui da cidade, a informação do Brasil e do mundo, enfim, todas as matérias importantes. Giba já está acessando, um abração para o Giba, para Cláudia Quintiliano Videira também. E já vamos chegando, pessoal. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. E vamos ao som aqui do estúdio, tá ok? Vamos lá? A informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. 13h03. Muito boa tarde, amigos, amigas do Face, do 104.9, amigos e amigas da internet, do nosso blog da Cidadania FM, Rádio Cidadania, www.radiocidadania.com.br, também pelos aplicativos de celular gratuitos que você pode baixar e colocar aí no seu celular, colocar no seu tablet, no seu computador e acompanhar o som da cidadania aqui na cidade de Avaré, no estado de São Paulo, onde está fervilhando de febre amarela, e também em qualquer parte do Brasil e do mundo. E vamos aos destaques com a produção, a apresentação de Ernesto Albuquerque, juntamente com Oswaldo Titonelli. Vamos aos nossos destaques. Às 13h03, vamos mandar um abraço para os amigos que estão aniversariando, amigos e amigas aniversariando nesse dia 17 de janeiro. Também os nossos apoiadores culturais, sempre conosco. As notícias direto de Brasília, da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também da agência Rádio Web. 386 anos é o que o Ministério Público Federal está pedindo aí de cadeia para o Eduardo Cunha, aquele homem que fez o impeachment de uma presidente honesta. Mas que coisa, não? Como é que pode não ser anulado esse impeachment? Também estaremos falando da liminar que foi mantida. Não pode entregar para os particulares a Eletrobras, é o que a Justiça está falando. Também a reforma da Previdência, que agora muitos deputados fizeram as contas, diz que os deputados não serão afetados pela reforma da Previdência, Titonelli, vê se pode, né? Também estaremos mostrando, sabe quantos graus está lá na Rússia hoje? Menos 67 graus, rapaz. Vamos mostrar essa matéria dentro do Nacional Informando. A jornada intermitente prejudicando as pessoas com deficiência. INSS, os peritos vão mudar o esquema de trabalho para atender mais gente, é o que o governo está dizendo. E também o médico da Casa Branca falou: Trump é normal. Eu também sou, viu? Ele não tem problema psiquiátrico, é que o médico falou. Que médico foi contratado pelo próprio Trump, deve ser, né? E também 3 milhões de crianças estão em área de guerra, em zona de guerra, veja bem. E também a história da saúde hoje, as notícias da saúde, estaremos mostrando 3 matérias sobre a febre amarela, que está preocupando bastante, e também os 14 milhões de diabéticos que tem no Brasil. Quem é diabético, levanta a mão aí, Titonelli. Então tá bom, já levantou. E também temos a história hoje, vamos falar da Operação Tempestade do Deserto, que foi exatamente uma guerra aí, mais uma das guerras que os Estados Unidos estão, né, envolvidos. Vamos então aos destaques de hoje, e agora sim os apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é.
São exatamente 13 horas e 7 minutos. Um abraço aí para o Paulo de Matos Krumov, que está acessando aí. Quanta honra, né, Paulo? Estamos aqui na Cidadania, mostrando as notícias do dia. NT Chaveiros conosco, Avenida Paranapanema, 3732-1779, 997-61-1501. É o telefone da NT Chaveiros. UDI Ressonância Magnética, Rua Mato Grosso, número 800, segunda a sexta, das 7 às 18, 3732-3264. Atende particular, atende convênio. E aparelhos super modernos, resultado sai rapidinho, rapidinho. Também temos aí o Miranda Táxi conosco, 997-299608. Também pelo WhatsApp, temos aí uma viagem com segurança para qualquer parte do Brasil. Muito conforto e preço justo, com certeza. Vou mandar um abraço para os amigos que estão acessando a nossa página. A Ilza, como sempre, sempre presente, né, Ilza? Também a Denise Paulo, também o Giba Soares, temos aí o Paulo Skromov, a Elaine Dias, o Flávio Zandoná, vereador, o Giba Soares também, sempre vereador, o Tatu lá em Itapeva já está acessando também, que é Antônio Ferreira da Silva, e outros amigos aí, a Toninha de Ângeles também, né? Um abraço, quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Boa tarde para a Elaine Dias também. E vamos às notícias do dia, mandando um abraço para os amigos que aniversariam hoje. Temos aqui nossa agenda, o José Teixeira e Maria Aparecida, aniversário de casamento, e o Felipe, opa, o Felipe fazendo aniversário, ele estava com 17 anos em 2011, ajuda na conta aí, Titonelli, mais 6, então já está com 23 já, hein? Filho do Valdemar, abraço aí, Valdemar. E também um abraço para o Gabriel Guerra, que está acessando a nossa página, a Eliana de Souza Gomes também. E os amigos que estão no Face aniversariando, o West Ricardo, também Josiane França, Maia Lucy, ou Lucy, a Cíntia Miranda. Também nós temos aí mais amigos aniversariantes, como a Cristiane Groskoff, a Suelen Sofia Mirella, Nilson Zanuck, Anderson Antunes Oliveira, Felipe Lopes, Nilda de Moura Leite, Cleo Tacitani e também o Marcelo da Fara. Parabéns aí. Um abraço também para Marta Muratório, que está acessando a nossa página e é colaboradora aqui da Rádio Cidadania. Faz um programa aos sábados às 13 horas, que é Música em Movimento. Programa interessante para saber um pouquinho das histórias da música popular brasileira e também, de vez em quando, até mesmo músicas internacionais, juntamente com Paulo Ramírez. E vamos mandando um abraço a todos os amigos. Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada nas últimas postagens que nós fizemos e vamos à previsão do clima. O Homem do Tempo está aqui na minha frente, que é o Titonelli, né, Homem do Tempo? Chove ou não chove hoje? Ah, qualquer hora, tá? A previsão está aparecendo, está lembrando o Narciso Vernizzi, foi o primeiro homem do tempo da Jovem Pan, lá na década de 60, né? Mais uns 60 ou 70, né? Acredito mais 70. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, exatamente na previsão do clima para a Estância Turística de Avaré, segundo a previsão aí do Climatempo. 24 graus, temperatura de momento. E, vamos acertar direitinho aqui para a gente, a pressão atmosférica, hoje fala até de pressão atmosférica, 1015, hein? Olha que beleza, hein? Vento 3 km horários nesse momento e a umidade relativa do ar, neste momento, 88%. Mas durante todo o dia teremos uma mínima de 15, uma máxima de 30 graus. 15 milímetros de chuva para hoje, com possibilidade de chuva, pancadas de chuva à tarde e à noite. 6h44, o nascer do sol, 20 horas e 6 minutos, o pôr do sol. Teremos também a umidade relativa do ar entre 71% e 96%. E tem uma matéria aqui que fala exatamente da temperatura na Rússia. Isso hoje, viu? Menos 67 graus centígrados. Se estivesse lá, o Titonelli, teria virado sorvete ou pinguim? O coraçãozinho acho que ia bater fraquinho, né? Com essa temperatura, imagina
as pessoas que eventualmente não têm condição de se agasalhar adequadamente. Então você imagina uma temperatura dessa, e se nos Estados Unidos, na costa leste, ela chegou à temperatura que chegou, imagina na Rússia, que tradicionalmente é frio. E até vi esses dias, aí, que na Rússia, uma matéria que foi postada aí na internet, uma matéria dizendo que estava até gostoso lá, que não estava tão frio, né? Agora acho que o frio chegou para valer. Vamos direto às matérias, começando as matérias da EBC e também da agência Rádio Web, principalmente a agência Rádio Web, essas duas matérias iniciais aí. O Ministério Público Federal está pedindo, como é que é quando o pessoal dá cheque sem fundo, como é que o pessoal fala? 171? Aqui o Ministério Público Federal tá aplicando a lei do 386, viu? 386 anos de prisão para Eduardo Cunha, o homem que sem ele não teria impeachment. Esse que é o detalhe, né? Está preso agora. O Ministério Público diz que ele roubou tanto na Caixa que merece mais de 300 anos de cadeia. Isso é o que o Ministério Público que está falando, né? Tá? Ele é do PMDB, viu, pessoal? Do PMDB. Agora mudou de nome, né? Tirou o P, ficou MDB. Mudou alguma coisa ou não? Não mudou nada, né? E também a liminar contra a venda, a privatização da Eletrobras foi mantida. Vamos lá. O Ministério Público Federal pediu que a Justiça condene o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, a 386 anos de prisão no âmbito da Operação Sepsis. Neste processo, Cunha é acusado de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e prevaricação. O MPF também pede que seja cobrada multa de 13,7 milhões de reais. A ação se refere a contratos da Carioca Engenharia. Executivos da empresa e o ex-presidente da Caixa, Fábio Cleto, disseram em delação premiada que o grupo político de Cunha cobrava propina de empresários interessados em investimentos do fundo do FGTS. No mesmo documento, o Ministério Público pede 78 anos de prisão para o ex-presidente da Câmara, Henrique Alves, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, além do pagamento de multa no valor de 3,2 milhões de reais. Também são réus neste processo o ex-presidente da Caixa, Fábio Cleto, o doleiro Lúcio Funaro e o funcionário dele, Alexandre Margotto. Agência Rádio Web, de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região no Recife indeferiu nesta terça-feira o pedido apresentado pela União de suspensão da liminar que afeta parte de uma medida provisória para incluir a Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização. A condição é necessária para o governo levar adiante o plano de privatizá-la. A decisão provisória que proíbe a privatização da estatal foi concedida na semana passada. Na segunda, a Advocacia Geral da União e a Câmara dos Deputados entraram com recursos judiciais contra a liminar que suspendeu o artigo que se refere à privatização da Eletrobras e de suas controladas. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 15 minutos, mandando um abraço para todo mundo, inclusive o nosso amigo lá de Sorocaba, Jacildo de Albuquerque, hein? Desejando a todos nós boa tarde e quer que a gente mande um abraço para Célia e para Celina, que são suas irmãs e moram aqui em Ambaré, hein? Um abração aí para o Jacildo, sempre ativo na rede social também, né, ô Jacildo? Colocando coisas bem interessantes também. A Benê Silva, o Benê Silva, agora fiquei na dúvida aqui, também está acessando nossa página. Um abraço, Benê. É isso aí, Benê Silva. Aí os Antônia Brasil, Giba Soares, o Paulo de Matos Cromove, Amália Escuro, Marta Muratório, Marcelo Gervásio, abração aí, Edna Miller Pisa, Ariane Graciela, Antônio Ferreira da Silva, Elaine Dias, Rubens Rigonati, Cleusa Roberto, Tereza Dornel, César Ortega, são todos os amigos aí que estão, a Eliana de Souza Gomes também, e tem mais ainda que eu já anotei aqui, o Giba Soares, né? Flávio Zandoná, também a Tereza Dornel, que eu já mandei um abraço, e a Renata Brás, são todos amigos aí que estão, Renatinha Barros, são todos amigos
que estão conosco aí. Um abração e vamos em frente, que tem muita informação hoje, abrindo o Avaré Urgente, que traz uma notícia local importante, né? O braço é para Cimara Fontes dos Santos também, acessando a nossa página aí. A matéria exclusiva do levantamento feito pelo Marcelinho, Prefeitura de Avaré, vamos a essa matéria como está redigida aqui. Uma pesquisa realizada pelo site Avaré Urgente verificou que a Prefeitura de Avaré concedeu 41 adiantamentos, todos realizados no dia 13 de janeiro de 2018. Estranho, né? Todos adiantamentos concedidos no mesmo dia. O valor total com os aditamentos, esse valor chegou a R$ 73 mil. Os recursos foram liberados em nome de vários servidores municipais, como costuma acontecer. Os dados estão disponíveis no portal da transparência da Prefeitura, hein? E as secretarias mais beneficiadas com os adiantamentos foram a Saúde, R$ 35 mil, Gabinete do Prefeito, R$ 8.800, Educação, R$ 5.800 e Planejamento Sistema Viário, R$ 2.600. Também foram beneficiadas outras secretarias, como Cultura, Lazer, Esportes, Turismo, Meio Ambiente, SEMADES e Obras e Serviços. O que chama atenção, segundo o jornal Avaré Urgente, é um adiantamento de 10 mil para a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, uma secretaria que simplesmente não existe. Interessante, não existe secretaria e a rubrica está lá. R$ 10 mil para essa secretaria que não foi aprovada pelos vereadores. O Executivo até tentou criar a pasta, mas foi barrado pela Câmara Municipal. Questionada, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Comunicação, destacou que o lançamento contábil não tem relação com a efetiva utilização dos valores. Dezenas de motoristas utilizam os adiantamentos de viagem para custear suas despesas autorizadas. Saúde, Passo e secretarias diversas fazem uso da receita, disse a Secretaria de Comunicação. Em relação às despesas, a Prefeitura destaca que só serão conhecidas quando da prestação de contas dos valores retirados. O DAC apura todas as apresentações apresentadas. Além disso, o controlador interno acompanha a validade da documentação. A Prefeitura finaliza explicando que o adiantamento é, como o nome diz, uma antecipação de valor para determinados agentes públicos efetivos custearem suas despesas em serviço. Há um controle rigoroso sobre quais despesas podem ser justificadas. Se ao final do prazo de prestação de contas o servidor não apresentar a documentação correta, os valores adiantados são descontados do seu pagamento. Da mesma forma, valores não justificados podem ser devolvidos dentro do prazo. A Prefeitura não explicou porque os R$ 73 mil foram liberados no mesmo dia, muitas vezes para o mesmo servidor. E outra coisa, né? Também não explicou direito aí essa questão, como que sai para uma secretaria inexistente, R$ 10 mil. Quem que vai prestar contas? Será que é o Gasparzinho, ou dona? Secretaria que não existe, só se for o Gasparzinho que vai. Certamente esse dinheiro deve voltar para os cofres públicos, porque é muito estranho essa situação. Um abraço aí para o Ferrari e para a Donária, também acessando a nossa página aí. A gente agradece a todos os amigos que estão acessando, e quem quiser compartilhar, pode compartilhar aí, que a gente não fica bravo, né? Cidelene Braz, obrigado também por acessar a nossa página. E daqui a pouquinho eu mando mais abraços para mais pessoas que também acessaram. Salário dos servidores será pago nesta quarta-feira, diz a Prefeitura. Hoje é dia 17, com atraso, portanto, não está conseguindo pagar a Prefeitura exatamente no 5º dia útil, conforme o combinado, né? Motociclista é resgatado após cair em cratera no Jardim Brasil, em Avaré. Veja a situação, os buracos são tantos, né? Aliás, recebi vários e-mails hoje, mensagens do WhatsApp, pessoal reclamando, inclusive, da Avenida José Medalha, está um buraqueiro lá, mandaram fotos, pessoal também reclamando um bairro da Represa com muitos buracos. Com essa chuvarada e falta de manutenção da Prefeitura, a coisa fica realmente bastante complicada. São exatamente 13 horas e 21 minutos. Vamos a mais informações, direto de Brasília, através da EBC.
Eu vou mostrar aqui a reforma previdenciária e o que os parlamentares estão achando da situação. Eu acho, viu, também, Titonelli, que não vai passar a reforma previdenciária nesse ano, nem que a vaca literalmente tussa, né? E também o Nacional informando exatamente aquela temperatura que eu disse, de 67 graus abaixo de zero lá na Rússia. Vamos lá. Há um mês da votação da reforma da Previdência pela Câmara dos Deputados, a oposição reforça as críticas ao texto. De acordo com o deputado gaúcho Jerônimo Gergen, do PP, as mudanças na legislação reduzem os direitos dos trabalhadores e mantêm os privilégios de parlamentares. Atualmente, eles podem se aposentar com um salário integral de R$ 33 mil após terem cumprido 3 mandatos e terem tempo de contribuição de 35 anos. Gergen explica que há a proposta de manter esse benefício para aqueles que já exercem o cargo. Só seria limitada pelo teto da Previdência a aposentadoria de futuros parlamentares. O deputado gaúcho diz que abriu mão desse benefício e critica que o Congresso não tem legitimidade para aprovar a reforma. Da forma como está, a atual legislatura fica com seus direitos garantidos e por isso perde, no meu ponto de vista, um pouco da legitimidade para poder decidir sobre o futuro das outras pessoas, dos outros brasileiros, quando tem o seu direito garantido. Essa foi a intenção da minha atitude e eu espero que ela sirva para conscientizar o Congresso da importância de avançarmos, dando esse tipo de exemplo e realmente reduzindo os benefícios. O líder da maioria na Câmara, Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, nega que haja a intenção de aprovar uma reforma que proteja os parlamentares. No texto, os deputados, o judiciário, todos os servidores, seja do legislativo, do judiciário, do executivo, terão o teto da Previdência. Se quiserem outra Previdência, ela tem que fazer uma Previdência complementar. Mas o teto é para todos. Essa fala, ela veio mais recente aí, incorporada no discurso da oposição, mas ela não é verdadeira. Hoje, o teto da Previdência é de R$ 5.531. A reforma da Previdência está prevista para ser votada no dia 19 de fevereiro, no plenário da Câmara. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Mantova. Cidadania FM, 60 minutos. Nacional informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. O Ministério Público Federal do DF e o Banco Central recomendaram ao presidente Temer o afastamento dos vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. Os procuradores da Força Tarefa da Operação Greenfield, que investiga desvio de recursos de fundos de pensão, encaminharam um pedido para o presidente Michel Temer substituir todos os vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. Os afastamentos devem ocorrer até o dia 26 de fevereiro. Se isso não acontecer, Temer pode ser responsabilizado por qualquer ilegalidade na gestão do banco daqui para frente. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou que o Conselho de Administração da Caixa deve votar na sexta-feira uma mudança no Estatuto do Banco. A alteração tira do presidente da República a atribuição de nomear ou exonerar vice-presidentes. O Estatuto já prevê que o Conselho seja o responsável pela nomeação e exoneração de vice-presidente. Esse é um processo normal que está seguindo. Nós já estamos acelerando muito a aprovação do Estatuto aqui no Ministério da Fazenda e já marcamos a Assembleia Geral para o dia 19. Como essa mudança no Estatuto ainda não ocorreu, Michel Temer determinou ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ao presidente da Caixa, Gilberto Occhi, que afastem 4 dos 12 vice-presidentes do banco por 15 dias, para que eles se defendam das acusações. Esses 4 vice-presidentes que serão afastados já são investigados pela Polícia Federal por suspeita de irregularidades. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Até os termômetros congelaram com a queda nas temperaturas da região de Yakutia, cerca de 5.300 quilômetros de Moscou, na Rússia. A temperatura atingiu nesta terça-feira 67 graus negativos em algumas áreas. As aulas foram canceladas e a polícia mandou que os pais deixarem os filhos em casa. No final de semana, 2 homens morreram congelados quando tentaram caminhar até uma fazenda depois que o carro deles quebrou. Os moradores de Yakutia estão acostumados com o frio, mas foram surpreendidos dessa vez. A ANAC autorizou o reajuste para as tarifas dos aeroportos administrados pela Infraero.
O aumento de 4,58% recai sobre as taxas de embarque, conexão, pouso e permanência. Os novos valores começam a valer em um mês. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. 13 horas e 27 minutos. Nós falamos que vai sair o salário hoje, viu, Titonela? Anota aí, diz que sai hoje o salário, viu? Mas tem uma matéria aqui no Jornal do Gunhê que fala exatamente sobre o atraso do salário que nós comentamos. Saiu no dia 17, hoje, né? Com certeza atrasado, porque o combinado é pagar até o 5º dia útil, que seria por volta do dia 7, 8, conforme o mês aí. Dia útil, 5º dia, né? E tem uma matéria no Jornal do Gunhê que fala que no passado recente, né, quando o prefeito era Poio Novaes, tinha um cidadão no rádio que vivia criticando o atraso de salário, e agora não fala mais nada, viu? Aliás, tem 2 emissoras, segundo essa matéria, que fazem apologia do governo, segundo o Jornal do Gunhê. E não critica nada, que está salário atrasado, essa coisa toda, pagando com atraso, pagando hoje é dia 17, que deve ser mais ou menos, que dia útil que é hoje, ô Titonete? Deve ser o 14º dia útil, mais ou menos. Você tem que pagar até o 5º dia útil, então está pagando com atraso. E, segundo o Jornal do Gunhê, não há mais críticas em determinadas emissoras que antes viviam criticando o prefeito Poio Novaes. E concordo plenamente com esse argumento aí que o Jornal do Gunhê realmente falou na sua matéria. Corpo de idoso é encontrado em vala em Taquarituba, isso ocorreu lá na cidade de Taquarituba e está registrado no jornal O Victoriano. Mostra e exibe imagens das obras do escritor Fausto Mazzola. E um motociclista caiu em cratera e foi resgatado por policiais. Tem a foto aí sendo resgatado. E que buraco, hein? Lá no Jardim Brasil, pelo jeito, hein? Deixa eu dar uma confirmada onde é que tem essas imagens das obras do Fausto Mazzola. Me lembro bem do Fausto Mazzola, em 1961, quando ele fez todas essas esculturas que ornamentam a cidade de Avaré, inclusive a fonte maravilhosa lá do Largo São João, aquele Cristo que tem lá na igreja Santa Cruz, né? Na praça lá, e também o Desbravador. Tudo isso foi o Mazzola quem fez. E ele era professor da escola artesanal. Eu me lembro que eu fui até lá, a escola artesanal, que ficava ali perto da ferroviária, viu, Titonete? Você lembra disso ou não? Nós estivemos lá vendo todo aquele trabalho que eles faziam para fazer essas esculturas. Muito legal. Está aberto ao público, portanto, a Mostra Permanente História de Avaré, no hall do Paço Municipal, cujo tema é uma série de painéis com fotografias do escultor Fausto Mazzola, que viveu de 1918 até 2004. Aliás, ele foi homenageado, se não me engano, em 2002, 2003, lá na Câmara Municipal. Me recordo bem que lá ele esteve. Ele faleceu em 2004. E as suas obras no cenário urbano de Avaré são fundamentais. Mazzola, cujo centenário de nascimento ocorre em 2018, portanto, este ano, viveu na cidade entre os anos de 58 e 63, quando dirigiu a antiga escola artesanal e executou gratuitamente, vários monumentos, entre os quais o Relógio do Sol, o Desbravador e a Fonte das Artes, que nós citamos aí. Além de ter esculpido bustos de personalidades, como o Sr. Celso Ferreira, o Coronel João Cruz e o Governador Abreu Sodré. A exposição, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, fica aberta de segunda a sexta, das 8 às 17, na sede do Poder Executivo, na Praça Juca Novaes, 1169. Está lá no Paço Municipal, portanto,
essa exposição. 13 horas e 31 minutos. Vamos mandar um abraço também a mais amigos que acessaram as nossas páginas aí. O Maciel Olivetri, o Valdir Araújo, a Maria Lúcia Sermini. Deve ter mais gente também. O Cláudio Duarte, lá de Campinas, também acessando. Obrigado aos amigos. E nós vamos dar uma olhadinha aqui se nós temos mais amigos que acessaram, né? Está dizendo aqui, o Tatu dizendo que está sendo entregue. O Tatu faz uma, viu, Tatu? Precisa acertar a redação, que fica difícil entender o que foi postado, né? Ele está dizendo que, olha o que está escrito, ó, Titonelli, dá uma olhada, escuta essa. Amanhã você entrega casas populares. Minha vida, presidente da Caixa Federal, comendador-geral do Alckmin. Não dá para entender, viu, o Tatu? Não dá para reproduzir as suas informações, porque está havendo uma confusão, né? Quem que vai entregar? Minha Casa Minha Vida não é o Alckmin que entrega, é o governo federal. Então, não sei se casas populares de outra natureza, né? De outra origem, né? Flávio João Donato está dizendo que o carnaval vai começar com o carnaval esse ano? Dia 13 é carnaval, sem dúvida, está bem pertinho, né? O Darcy Ribeiro foi um grande pensador, grande educador brasileiro, já falecido. Ele postou no Twitter, eu compartilhei na minha página, o que ele pensa das elites. Eu achei interessante a frase do Darcy Ribeiro. O maior e único problema do Brasil são as suas elites. Apátridas, parasitárias, vivem de vender o patrimônio nacional e manter o povo escravizado, ignorante e feito gado. Palavras aí do Darcy Ribeiro, eu assino embaixo, viu? Com certeza, ele que já faleceu alguns anos atrás, se não me engano, ele teve um câncer de próstata e se recusou a fazer tratamento. Inclusive, fugiu do hospital, me recordo bem, o Darcy Ribeiro, grande Darcy Ribeiro aí. São 13 horas e 34 minutos e vamos a mais informações. E a jornada intermitente de trabalho, essa pérola, entre aspas, que foi introduzida para a reforma trabalhista. Tem uma matéria aqui que fala que já está prejudicando, viu, Titonelli, as pessoas com deficiência que são contratadas pelas empresas. A jornada intermitente já está prejudicando essa inclusão que é importante para as pessoas que têm algum grau de deficiência e têm que ser incluídas pelo trabalho. Vamos a essa matéria que eu acho interessante. E também o INSS está dizendo que agora não vão exigir mais o tempo de permanência dos médicos, vão exigir produtividade para aumentar o número de atendimentos. Vamos lá. A reforma trabalhista trouxe um novo modelo de contrato, a jornada intermitente, que permite a prestação de serviços sem horário definido, de acordo com as demandas da empresa. Esse tipo de contratação abre margem para as fraudes no cumprimento da lei de cotas para pessoas com deficiência. O alerta é da Procuradora do Trabalho, Sofia Vilela. De acordo com ela, as empresas podem preferir esse modelo de contratação para baratear os custos. É um modelo que muitas vezes não favorece a inclusão das pessoas no mercado de trabalho. Imagine se a empresa quer contratar 10 pessoas com deficiência no sistema de trabalho intermitente, exatamente para que ela só precise ir uma vez por semana na empresa, ou seja, não efetivamente adequando o seu meio de trabalho, não efetivamente alcançando o objetivo da lei de cotas, que é incluir as pessoas, é preservar a diversidade, é combater as discriminações. A procuradora é vice-coordenadora nacional de promoção da igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho do Ministério Público do Trabalho. Ela ressalta que os funcionários contratados para jornada intermitente podem ser prejudicados. Ele vai ter uma renda muito inferior a um trabalhador contratado num modelo padrão, com carteira assinada e com a jornada já pré-estabelecida. Além do que, se você só contratar as pessoas com deficiência num modelo de trabalho intermitente, pode demonstrar uma discriminação com esse público que muitas vezes já está numa situação de vulnerabilidade, de dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, e quando as empresas pretendem inseri-las em modelos precarizantes. A lei de cotas determina que para as empresas com mais de 100 funcionários, de 2% a 5% do quadro total devem ser profissionais com deficiência ou reabilitados.
Dados do Ministério do Trabalho revelam que em 2016, menos da metade das vagas estavam preenchidas. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Mantova. Cidadania FM, 60 minutos. Realizar mais de 1.200.000 perícias de revisão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez é a meta do governo federal em 2018. Para dar mais rapidez a esse pente fino, que identifica quem não precisa mais dos benefícios, o Ministério do Desenvolvimento Social editou uma portaria que cria uma nova modalidade de trabalho para os peritos, por produtividade. A ideia é que o tempo de trabalho dos médicos do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, que aderirem a essa nova modalidade, será contabilizado pelo número de atendimentos realizados e não mais pelas horas que permanecerem no local de trabalho. A expectativa é que a ação dê mais rapidez ao pente fino e ao atendimento de quem espera a avaliação para começar a receber um benefício, reduzindo filas. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social em exercício, Alberto Beltrame, médicos e segurados do INSS serão beneficiados com a ação. Saímos de um modelo antigo de verificação exclusivamente de cumprimento de horário para um sistema de mensuração de eficiência e produtividade do trabalho. Sem alterar um único perito a mais, nós teremos capacidade de crescer 30% ou 40% a nossa capacidade de trabalho, deixando de medir presença física com trabalho efetivamente realizado. Ao aderir ao programa, o médico se compromete a realizar 4 perícias de revisão dos benefícios por dia e a participar de mutirões quando necessário. A mudança depende da adesão dos peritos. A expectativa do governo é que pelo menos 1.500 profissionais aceitem essa nova modalidade de trabalho. Com isso, seriam computadas ao menos 120.000 perícias por mês. Desde agosto de 2016, foram realizadas 249.000 perícias médicas. Mais de 80% dos benefícios foram cancelados, o que já gerou uma economia de 5 bilhões e 700 milhões de reais para o Fundo da Previdência Social. A partir desse aperfeiçoamento no trabalho dos peritos, o governo federal poderá poupar até 20 bilhões de reais somente com as revisões de auxílio-doença. Estão sendo convocados para avaliação os beneficiários do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez que há mais de 2 anos não passam por perícia médica. No caso dos aposentados, não serão chamados aqueles que tiverem mais de 60 anos ou quem tiver 55 anos e receber o benefício há pelo menos 15 anos. Reportagem Carolina Grazedei. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. São exatamente 13 horas e 40 minutos. Essa é a Cidadania, este é o 60 minutos. Estamos transmitindo em 104.9, também pelos aplicativos para celular, Radiosnet, TuneIn, Rádios Garden, também pelo www.radiocidadania.com.br, ao vivo também através da rede social Facebook. E vamos compartilhar no YouTube mais à tarde e também no Google+. Viu? Tudo isso temos que transmitir aí por todas as vias possíveis. O Tatu está mandando aqui uma correção do texto dele, dizendo que lá em Itapeva está havendo entrega de casas populares do Minha Casa Minha Vida. Aí está certo, né? Ok. Por falar nisso, diminuiu drasticamente a verba para a faixa 1, como eu mostrei ontem. E se a gente esperava 170 mil casas em todo o Brasil, não vai ter mais do que 23 mil reais. E imagine, e Avaré foi uma cidade muito beneficiada pelos governos Lula e governos Dilma em termos de Minha Casa Minha Vida, não é, Tonela? Temos vários exemplos aí, da Vila Esperança, lá perto da Vila Esperança,
tem 3 bairros lá, Mário Emílio Bambarte, foi tudo faixa 1. Né? E realmente veja quantas casas da faixa 1 foram atendidas aqui naquele período. E agora, com esse governo, reduzindo os recursos, com certeza vai diminuir, e diminuir muito. Outra coisa que diminuiu muito, que eu estava vendo hoje, foi exatamente a verba, no comecinho de 2016, já com o governo Temer, diminuíram 24 vezes a verba para vigilância epidemiológica. E, portanto, o que quer dizer isso? Prevenção de doença. E agora está estourando essa questão da febre amarela. Então, 24 vezes menos verbas para a vigilância epidemiológica no Brasil. Isso significa menor produção, menor compra de vacinas, na verdade, menores programas preventivos, investimentos em programas preventivos, e com isso a febre amarela está aí preocupando muito a todo mundo. Um abraço para o Cláudio Duarte, que está lá em Campinas, mandou um abraço para a gente, nosso contemporâneo, né, Cláudio? Um abraço aí para o Cláudio. A Heloísa também, lá de Joaquim Távora, no Paraná, acessou agora a página. A Yara Carolina Rodrigues também, né? Yara Carolina Rodrigues, exatamente. O Frank Cruz, o César Ortega, que está lá em Bauru. Então, estamos aí em vários municípios aí. A Heloísa está fazendo um comentário em cima disso que eu falei agora. Redução máxima em todos os setores. É verdade. Houve a questão de manter aí o superávit primário. Em 20 anos, o gasto com saúde, com educação, vai ficar restrito apenas à correção inflacionária. Mais nada, não vai ter novos investimentos. Isso vai representar um prejuízo enorme para as futuras gerações. Não tenham dúvida, com certeza, né? Tiago Gosling, Steren Andreata, um abraço, também acessando a nossa página. E vamos a mais informações? Informação aqui não para literalmente. Giro internacional. Um médico da Casa Branca falou assim: o Donald Trump é normal, não é louco. Foi o que o médico falou, dizendo que ele é perfeitamente normal. Acredite se quiser, né? E também vamos mostrar aí uma situação muito triste. 3 milhões de crianças nasceram em países que estão sofrendo guerra, e com isso, imagine só a tristeza que é a vida dessas pequenas crianças. Vamos lá. França Internacional. Daniela Franco. Paris, 17 de janeiro de 2018. Essas são as principais notícias desta quarta-feira. A saúde do presidente americano Donald Trump é excelente e não há indícios que ele sofra de problemas cognitivos ou mentais, garantiu o médico da Casa Branca Roy Jackson em coletiva de imprensa. Trump, de 71 anos, passou por uma bateria de exames na semana passada após enfrentar uma série de especulações sobre sua saúde mental e se saiu extremamente bem em um exame cognitivo, garantiu o especialista. De acordo com o médico, essa seria a primeira vez na história dos Estados Unidos que um presidente é submetido a esse tipo de avaliação. Interrogado durante mais de 7 horas por membros da Comissão de Inteligência da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, o ex-chefe de estratégia da Casa Branca, Steve Bannon, se negou ontem a responder às perguntas dos legisladores sobre os vínculos da campanha eleitoral do presidente americano Donald Trump com a Rússia. O presidente da Comissão de Inteligência, Devin Nunes, emitiu uma citação judicial que deve obrigar o ex-assessor da Casa Branca a cooperar sob o risco de seu comportamento ser considerado desacato. O parlamento da Catalunha, dominado pelos independentistas, se reúne pela primeira vez hoje, desde a tentativa de separação da Espanha. O líder catalão, Carles Puigdemont, que corre o risco de ser preso e segue no exílio em Bruxelas, pode assumir a presidência da região à distância. Uma manifestação será realizada nesta quarta-feira diante do parlamento catalão, pedindo a revogação do artigo 155, com o qual o primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy suspendeu a autonomia da Catalunha no ano passado. O Papa Francisco continua hoje sua visita à América Latina. Em seu segundo dia no Chile, ele vai a Temuco, o território mapuche, a 600 quilômetros de Santiago, onde se reúne com representantes indígenas e celebra uma missa. A região dos Mapuches tem sido palco de ações violentas de uma minoria radical que luta para recuperar terras ancestrais.
Protestos marcam a visita do Sumo Pontífice. Mais de 50 manifestantes foram presos ontem durante a primeira missa do religioso em Santiago. Aqui em Paris, a Associação de Vítimas do Voo AF447 e seus advogados realizam hoje uma coletiva de imprensa sobre um novo laudo apresentado na semana passada que reforça a responsabilidade da tripulação da Air France na queda do avião em junho de 2009. O documento provocou a indignação das famílias das vítimas que temem que a Airbus, fabricante da aeronave, seja isentada do processo. A queda da aeronave na costa brasileira causou a morte de 228 passageiros e membros da tripulação. Mais notícias em nosso site rfbrasil.com. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. Cidadania FM, 60 minutos. Um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, revela que desde a escalada da violência no Iêmen, em março de 2015, mais de 3 milhões de crianças vieram ao mundo no país. O documento nascido na guerra detalha como as crianças iemenitas estão sendo marcadas por violência, deslocamentos forçados, doenças, pobreza e má nutrição. Esses menores também não têm acesso a serviços básicos como água, cuidados médicos e educação. O estudo foi lançado nesta terça-feira em Genebra e Sanaa, a capital do Iêmen. A representante do UNICEF no país, Meritxell Brelanho, afirmou que uma geração inteira de crianças está crescendo num ambiente violento e que elas estão ainda sofrendo as consequências arrasadoras da guerra sem terem culpa nenhuma. A chefe da agência também contou que a má nutrição e as doenças estão aumentando e os serviços médicos desmoronando, e as cicatrizes da guerra vão ficar com essas crianças para o resto de suas vidas. Mais de 11 milhões de menores precisam de ajuda humanitária, o que representa quase todas as crianças do país. De acordo com o UNICEF, cerca de 2 milhões estão fora da escola por causa da guerra e 500 mil deixou de frequentar as aulas desde a escalada do conflito em março de 2015. A agência está pedindo 312 milhões de dólares para continuar socorrendo as crianças iemenitas nesse ano de 2018. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mônica Grayley. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13h49, manchete do Jornal Estado de São Paulo. Banco Central ameaça e bancos terão de cortar juro do cheque. Presidente do Banco Central, Ilan Godfrey, diz estar em estudo um modelo semelhante ao do cartão de crédito. Rio Grande do Sul quer fechar prédios públicos para julgamento. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul pediu o fechamento de todos os prédios públicos no entorno da sede do TRF4 em Porto Alegre. A 8ª turma da Corte vai atualizar no dia 24, vai analisar, melhor dizendo, no dia 24, o recurso do ex-presidente Lula, no caso Triplex do Guarujá. Há uma semana do julgamento, o esquema de segurança foi reforçado com aumento do efetivo na área do Tribunal da Brigada Militar, Polícia Federal e Exército já estão de prontidão. E o pessoal está indo para lá para se manifestar no legítimo direito de manifestação que todos temos no Brasil. Estamos numa ditadura ou numa democracia, Tetonelli? Uma democracia, né? Inclusive, a defesa de Lula deverá usar um despacho do juiz Sérgio Moro, que deve ser o alicerce principal da sustentação oral da defesa, no julgamento do TRF4, dia 24. O trecho em questão é a resposta de Moro a embargos de declaração apresentados pela defesa de Lula após a condenação. Nos embargos, instrumento jurídico que serve para esclarecer casos de omissão, obscuridade ou dúvida na sentença, a defesa de Lula questiona Moro sobre a origem do dinheiro usado pela empreiteira OAS para o pagamento de supostas vantagens. Na resposta, o juiz de Curitiba diz nunca ter afirmado que o dinheiro tenha vindo de contratos da empreiteira com a Petrobras. Palavras de Moro: este juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamentos de vantagem devida para o ex-presidente. Quem disse isso foi exatamente o Sérgio Moro. Segundo advogados próximos a Lula, o trecho pode ser usado para questionar a competência de Moro, já que o motivo alegado para o processo estar correndo em Curitiba e não em São Paulo é o vínculo com a Petrobras. Se não houve dinheiro da Petrobras, então por que está sendo jogado em Curitiba? Essa é a pergunta.
A defesa já pediu a anulação da sentença sob o argumento de que a Vara de Curitiba não teria competência nesse caso. Além disso, a resposta de Moro, de acordo com os advogados que acompanham o caso, pode ser usada para questionar o mérito da denúncia, pois, segundo eles, corrobora a tese de que não houve ato de ofício do ex-presidente em troca das supostas vantagens. O fato de a sentença não apontar um ato específico de Lula que justifique o triplex é uma das peças da defesa do ex-presidente que eles vão certamente utilizar. A defesa de Lula deve explorar ainda os parágrafos 852 e 853 da sentença de Sérgio Moro. Nesses parágrafos, o juiz diz que se Lula não conseguiu provar em seu álibi os motivos para ter recebido as supostas vantagens, está provado, portanto, o crime de corrupção. Para advogado, significa inverter o ônus da prova. Quem tem que provar que uma pessoa fez corrupção, não é a pessoa que tem que provar que é inocente. Quem está acusando tem que provar que o cidadão é culpado. É óbvio, né? Então tem uma série de detalhes e isso certamente vai influir. E sem contar também que uma juíza de Brasília fez com que processou, na verdade, através de credores que estão querendo recuperar recursos da OAS, que está falida, e incluiu o próprio prédio do triplex como de propriedade da OAS nessa questão jurídica aí, que os credores estão exigindo que a OAS pague o que deve, né? Vamos ver, tem muito assunto ainda até o dia 24 a respeito dessa situação. Papa pede perdão. No Chile, Papa Francisco pediu perdão às vítimas de abusos sexuais praticados por religiosos. E a Organização Mundial de Saúde põe São Paulo no mapa de risco para a febre amarela. A OMS agora recomenda que todas as pessoas que vierem ao estado de São Paulo se vacinem contra a febre amarela com pelo menos 10 dias de antecedência. A entidade teme que a doença seja exportada para outros estados e para os países do Cone Sul. Com 35 casos confirmados e 20 mortes até agora, São Paulo é o estado com maior número de registros de febre amarela no país. Diante disso, o governo decidiu antecipar de 13 de fevereiro para 29 de janeiro a campanha de vacinação contra a doença em localidades consideradas de risco. Ontem, a espera pela imunização chegava até 9 horas em unidades de saúde da capital. Eu até queria fazer um breve comentário. Temos aqui 3 matérias a respeito da febre amarela, que nós vamos apresentar na sequência. Um abraço aí para a Vanise Riso, que também está acessando a nossa página. Aqui a situação de Avaré é diferente da situação da capital paulista, por exemplo. Por quê? Em 2009 tivemos 2 suspeitas aqui na cidade e a partir daí Avaré foi incluído como área de risco. Então as crianças começaram a ser vacinadas de rotina, coisa que não aconteceu na capital paulista. Lá as crianças não recebiam aos 9 meses a vacina da febre amarela. Então as nossas crianças estão bem vacinadas, com uma dose suficiente para proteção segundo as últimas orientações. E dessa maneira, então, toda a criançada que nasceu de 2009 para cá está devidamente vacinada. Então, o que tem que ficar de olho são nas pessoas que nasceram antes de 2009 e também nos adultos. Ontem, por exemplo, conversando com uma paciente da região aqui, ela estava muito preocupada com a vacina da criança e eu falei, a sua filha foi vacinada contra a febre amarela, ela está protegida. E vocês? Vocês tomaram? Os 2 não tinham tomado, os pais, né? Então, tem que vacinar todo mundo que está, hoje em dia, não podemos facilitar. E se de repente a pessoa vive só na cidade, nunca vai para a zona rural, nunca vai para a área de mata, nunca vai para a área onde macacos não estão morrendo, então essa pessoa que fica só na cidade, ela no momento não tem perigo nenhum de pegar febre amarela. Só tem se for para a área onde está circulando o vírus, que por enquanto é febre amarela silvestre, transmitida pelo hemagogos. Se vier para a cidade, aí vai ser uma confusão danada, porque aí é transmitida pelo Aedes aegypti na cidade, tá? Então tem essas coisas. Então se você fica dentro do apartamento, né, não vai para lugar nenhum que tem mata, então o risco de pegar febre amarela, no momento não há, né? Agora, se vai para a região que é onde está circulando o vírus, e por isso os macacos estão morrendo,
E outra coisa absurda, né? Tem gente matando o macaco é indicador da doença, não pode matar por várias razões, hein? Inclusive essa. Os macacos indicam que está havendo circulação do vírus, eles não podem ser mortos. Eles vão morrer se pegarem o vírus da febre amarela. Se estiver morrendo por febre amarela, ali é a área de risco. Então, tem cidades aí que estão apedrejando, espancando os macacos e matando. Olha só que tristeza, né? É absurdo isso. Vamos às últimas informações aqui do site UOL. MEC libera 406 milhões em recursos para ensino médio em tempo integral. Conselho da Caixa não quer reconduzir vices. 4 vice-presidentes da Caixa foram defenestrados aí pelo governo Temer. Abraço para a Sônia Helena Novaes Guimarães, a de José Bonifácio, né? Rio e Salvador estão fora de alerta para o carnaval com relação à febre amarela. Quem pretende ficar somente na área urbana não precisa ser vacinado. Exatamente o que eu acabei de dizer, né? Então vamos diferenciar bem essa coisa, né? Bolsonaro quebra a resistência a seu nome no Exército. Eurico, lá do Vasco da Gama, Eurico Miranda, desiste da eleição no Conselho e deixa a presidência. Tem muita gente ficando contente com isso aí. São Paulo, deputados tucanos pedem a Dória que se candidate ao governo do Estado. Tá aí, ó. Estão comparando o Dória ao Neymar, viu, dona Elia? Diz que é o Neymar do PSDB. Tá mal de Neymar o PSDB, não? São 13 horas e 58 minutos. Só concluindo, São Paulo teve 1.211 processos de assédio sexual na Justiça do Trabalho em 2017. Puxa vida, 1.211 casos, hein? Bancos prometem diminuir juros do cheque especial. Relator dá 15 dias para Capês se defender. Tinha gente aí, esses dias atrás, elogiando o Fernando Capês, né, dona? Visitou o Fernando Capês, agora o Capês está enrolado com a merenda, hein? E só não deu nada à CPI, porque a CPI era a maioria governista, lá na Assembleia Legislativa, né? Foi isso que aconteceu. Bandidos assaltam ônibus e levam até a roupa do motorista em Pernambuco. São aí manchetes do site UOL. Em Chile, desencantado, Papa não afasta bispo que acobertou pedofilia. O pessoal está pegando o pé do Papa, hein? Acho que a primeira visita do Papa é que ele está tendo esse tipo de manifestação. Mulher joga cachorro em bueiro e é autuada por maus tratos em Goiás. Que absurdo, hein? Inclusive, filmaram ela jogando um cachorrinho. Olha que belezinha do cachorrinho, viu, Titonete? Tem um vídeo, mulher jogando um cachorrinho no bueiro. E alguém filmou. Eu acho que é isso. Deixa eu confirmar aqui, né? Tem um vídeo aí mostrando que mulher... Que absurdo, né? Um cachorrinho pequenininho. Dá para alguém, né? Vai jogar num bueiro... Ela foi autuada por maus tratos, né? E deu uma revolta na vizinhança aí, ela fazer isso. É verdade, tem um vídeo aí mostrando essa atitude inescrupulosa dessa pessoa, que é chamada de cidadã, mas não é cidadã, e é chamada de senhora, mas não merece nem ser chamada de senhora, né? Então, fica essa mulher, né? Essa mulher jogando, e tem aí as imagens no site UOL. Uma boa tarde a todos, eu deixo as últimas informações. Temos 3 matérias de saúde, falando um pouquinho, 3 matérias de febre amarela, que é um assunto importante hoje. Também a questão da primeira morte por febre amarela lá em Belo Horizonte. 14 milhões de diabéticos no Brasil, essa é a estimativa. E para completar, história hoje falando da tempestade no deserto. Um abraço a todos, a programação continua no 104.9, continua na internet, continua nos aplicativos. O Facebook a gente desliga, mas amanhã a gente volta. Até mais. Você está ouvindo 60 abraço, obrigado pela grande audiência aí, ok? José Antônio Camilo de Godoy, acabou de acessar agora. Abraço.